Convido, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, te pedimos, passeie neste lugar. Fique à vontade. Dê uma ordem à nossa alma agora. Aquieta-te, alma. Preparamos o nosso coração para receber aquilo que o Pai quer entregar para os filhos nessa noite. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, eu quero sair daqui diferente de como eu entrei. Eu quero uma palavra, eu quero algo novo do céu para a minha vida. Eu recebo tudo aquilo que o Senhor vai liberar sobre mim nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. As crianças já liberaram? Já? As crianças já foram para a salinha? Acho que sim. Amém. Amém. O tema da ministração desta noite é: de volta ao lugar onde tudo começou. E na primeira canção que nós cantamos juntos aqui nessa noite, o nome dessa música chama Primeira Essência. E nós cantamos junto. E aqui nessa música diz: Senhor, eu não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Ela continua: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para Te adorar. Primeira essência. E o Senhor vai falar em nosso coração nessa noite sobre voltar ao lugar onde tudo começou. Que o seu coração esteja pronto, querido, para receber aquilo que o céu vai liberar sobre você, amém? E o texto dessa noite está lá no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. O que o Espírito Santo vai ministrar em nossas vidas nessa noite é sobre um momento muito especial, onde Jesus, agora ressurreto, depois de havido ressuscitado, ele tem um terceiro encontro com seus discípulos. É o que está registrado aqui em João, capítulo 21. Quando Jesus vai ali na praia e vai encontrar os seus discípulos pescando novamente. Mas não é um simples encontro. Este encontro, ele é carregado de significado, propósito e restauração. Jesus, ele aparece mais uma vez para os seus discípulos, não num templo, não no meio de uma multidão, mas num lugar comum. Ele aparece ali na praia e os seus discípulos, 7 discípulos estavam ali pescando. Ele aparece na rotina, ele aparece ali naquele momento de trabalho. E é exatamente ali nesse cenário que vai nos revelar algo profundo sobre restauração e amor. É isso que nós vamos aprender juntos aqui no capítulo 21. Mas sabe o que é interessante? Ao estudar, e quando eu estava preparando esse sermão, eu vi alguns comentaristas dizer que o capítulo 21, alguns até acreditam que ele foi escrito só depois. Nós estamos aí na leitura bíblica, estamos no capítulo 18. Você está quase chegando aqui. E João 21, alguns vão dizer assim, que foi uma carta, foi um texto que entrou depois. E isso é interessante, porque ainda bem
que esse capítulo entrou. Glória a Deus que João registrou isso. Você vai entender por quê. E de fato, quando a gente vê os últimos 2 versículos do capítulo 20, versículos 30 e 31, não precisa abrir, é como se João estivesse fechando aqui o livro. Porque ele vai dizer, e muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença dos seus discípulos. Mas estes são escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Parece que ele está encerrando o capítulo. Algo muito parecido com isso ele vai colocar lá no final do capítulo 21. Mas mais uma vez, querido, eu digo, ainda bem que esse capítulo foi registrado. E se formos pensar, quantos ainda bem nós podemos dizer a Jesus? Você poderia dizer ainda bem sobre algo que aconteceu na sua vida, do tipo, ainda bem que Jesus não desistiu de mim. Ainda bem que Jesus me encontrou de novo. Ainda bem que Jesus escreveu misericórdia onde havia culpa. Ainda bem que Jesus trouxe recomeço onde parecia que tudo tinha acabado. Isso é graça. Esse capítulo foi escrito para restaurar a vida de um homem e para restaurar a minha e a sua vida. Será que você pode fazer uma oração simples comigo nesse momento? Feche seus olhos e repita comigo: Senhor, escreve mais um capítulo na minha história. Escreve um capítulo de restauração, de reencontro e de amor renovado. Amém? Então, como eu disse, Jesus havia aparecido já algumas vezes aos seus discípulos, mas era necessário mais esse encontro. Porque naquela praia, naquele dia, estavam 7 discípulos de Jesus. Mas havia um discípulo ali que precisava ter um reencontro intencional com Jesus. É óbvio que todos queriam ver novamente Jesus. Mas eu entendo ao ler a Escritura que alguém aqui precisava de mais esse encontro. Porque algo no passado não havia ficado ou terminado bem resolvido. Você sabe qual discípulo é esse? Alguém quer chutar? Pedro. Era Pedro. E que possamos dizer ao Espírito Santo que, assim como Pedro, eu também preciso de mais esse encontro. Porque eu preciso de restauração. Amém? E por que esse capítulo é tão necessário? E aí vamos precisar percorrer a outro texto na palavra. Lá em Lucas, capítulo 22, ainda vamos entrar em João 21. Mas vamos acompanhar aqui juntos Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54. Eu estou acompanhando aqui na King James atualizada. Lucas 22, 54. Então prenderam Jesus e o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto acusou: este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem também ouviu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse:
homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza, também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. Versículo 61. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Pedro então, retirando-se dali, chorou amargamente. Esse é o momento onde acontece um último olhar entre Pedro e Jesus, até Jesus ser morto. E quando vamos acompanhar a palavra, não vemos mais aqui o aparecimento de Pedro. O momento em que mais Jesus precisava, ele não estava ali. Pedro nega Jesus 3 vezes. E esse texto de Lucas, ele é brilhante, porque diz que na 3ª vez que ele negou, Jesus olhou firmemente nos seus olhos. Jesus olha para Pedro assim que ele nega. E ele chora, sai dali e chora amargamente. Nós conhecemos um pouco sobre a história de Pedro. Pedro foi um homem de muitos contrastes. Ele tinha assim atitudes de ousadia, mas outras de extrema covardia. Ele era um homem de altos e baixos, de escaladas, de queda, de bravura e de fraqueza. Pedro, que era autoconfiante, ele prometeu ir com Jesus até o fim, sofrer com Jesus até a morte. Agora, ele nega seu mestre. Aquele que imaginava, Pedro, ele se imaginava ser mais forte do que todos os outros discípulos. Agora ele cavou um abismo dentro dele. Ele negou aquilo que de mais sagrado ele tinha. Pedro quis ser mais forte. E naquele instante ele se tornou o mais fraco. Eu não sei você, mas eu me enxergo muitas vezes com as atitudes de Pedro. Você se enxerga como Pedro também? Você também já viveu momentos de fé e ousadia e outros momentos de medo, silêncio, de negação. Talvez como Pedro aqui nesse momento, sob pressão, acabou negando Jesus. Em qual Pedro você se parece mais? No que promete com coragem ou naquele que recua quando a pressão chega? Esse foi o último olhar. Até Jesus morrer na cruz, não vimos mais o aparecimento de Pedro nos evangelhos. Jesus então ressuscita e aparece 3 vezes aos seus discípulos. A Bíblia, ela vai nos mostrar um momento onde Jesus ele encontra-se em Pedro. Mas o texto não parece ter tanta importância, porque não traz nenhum detalhe. Por isso, eu vejo novamente esse capítulo 21 de João. Ainda bem que ele foi inserido no livro do Evangelho de João, porque este reencontro precisava acontecer. Amém? Agora sim, vamos em João, capítulo 21. Agora, nós entendemos o porquê é tão importante, capítulo 21. Então, como contexto, os discípulos estavam ali na praia. Pedro, ele toma uma atitude. Ele diz: vou pescar. E como bom líder, como bom influenciador, os outros também decidem ir com ele. Falaram, também nós vamos. Então eles saem ali, eles estavam ali no mar Tiberíades.
Eles vão pescar. E diz que o texto que naquela noite eles nada pegaram. E alguém aparece na praia. Quem era? Jesus. Jesus aparece ali próximo deles. E Jesus dá um alerta para eles. Até que João saca, fala: ó, esse é Pedro, esse é Jesus, Pedro. Pedro então, desesperado, se joga no mar, corre até Jesus. Mas antes disso, Jesus ele tinha dado uma ordem, porque eles não tinham pescado nada. Então Jesus havia dado uma ordem para eles jogar a rede do lado direito do barco. E eles fazem isso. Nesse momento então, porque eles não tinham percebido ainda que era Jesus, João percebe, fala com Pedro. E nós vamos ver o que acontece aqui, versículo por versículo. No verso 1 do capítulo 21, diz assim: algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. O primeiro ponto que o Espírito Santo fala no meu coração, no começo já desse capítulo, é que algum tempo depois, quem aparece? Jesus. Jesus apareceu de novo. Isso é maravilhoso, porque eu preciso desses encontros com Jesus. Jesus apareceu diante deles novamente, pela terceira vez, num dia comum, numa rotina de trabalho. Jesus aparece para os seus discípulos. Você também precisa que Jesus apareça para você, na sua rotina, no seu cansaço, na sua caminhada. Porque o que o texto começa nos lembrando é que Jesus não desistiu de encontrar os seus. Jesus não desistiu de você. Ele não desiste de você. Ele se importa contigo. E na agenda dele estava escrito: eu preciso de mais essa vez, porque eu quero estar com meus discípulos, mas existe alguém muito desesperado que precisa resolver algo que ficou pendente lá atrás. Você tem coisas aí no seu coração que precisam ser resolvidas. Jesus está aqui e Ele decidiu ter um encontro contigo nessa noite. O que você vai colocar diante dele para que ele possa mudar na sua vida? Esse texto fala de restauração. Esse texto fala de voltar ao primeiro amor. Jesus está aqui. Algum tempo depois, Jesus apareceu. Essa é a boa notícia. Ele sempre aparece. Ele sempre está pronto. E aí no versículo 3, diz que Simão Pedro disse: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Pedro então decide voltar à sua rotina como pescador. Ele decide: vou pescar. E por que eles foram pescar? A Bíblia não traz essa resposta, mas podemos imaginar juntos que seria por necessidade, porque eram homens simples e precisavam sustentar a vida. Talvez para ocupar um tempo de espera, eles não sabiam o que fazer. Será que estavam desanimados e por um momento sentiram que o passado
era o lugar mais seguro? Voltaram a fazer as práticas do passado? Será que porque julgavam que não se sentiam adequados para continuar o ministério? Por quê? Porque eu e você, porque nós voltamos a pescar? Depois de sermos direcionados pelo Espírito Santo, direcionados por Deus, comissionados, por que voltamos a pescar? E o texto diz que naquela noite nada apanharam, tentaram a noite toda. Parece que o mar não estava para peixe. Naquela noite a rede voltou vazia. E isso é profundo, porque rede vazia fala com a gente. Mas de que forma? Nos mostra um tipo de cansaço que muitos conhecem. Será que você conhece esse tipo de cansaço de tentar, tentar e tentar? Eles tentaram a noite toda e a rede voltou vazia. Quantas vezes nós tentamos e o resultado não vem? Às vezes, quando a vida aperta, a pressão aumenta, a esperança ela se vai. A gente corre atrás daquilo que é familiar. Eles foram pescar. Voltamos a velhos hábitos, rotinas. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo: o futuro com Jesus não é para mim. Eu não consigo permanecer fiel. Eu não consigo dar sequência na minha caminhada. Mas lembra do começo do capítulo 21. Jesus está na praia. Jesus está presente. Jesus decide ter um novo encontro com seus discípulos. Versículo 4 diz que, entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia. Mas os discípulos não perceberam que era ele. Jesus está ali, no mesmo ambiente, próximo deles. E o texto diz que eles não perceberam que era Jesus. Por que eles não reconheceram Jesus? Vamos pensar. A Bíblia também não detalha, mas o cenário pode mostrar para nós algumas possibilidades. Eles estavam cerca de 90 a 100 metros da areia. Talvez então seja a distância um motivo, uma possibilidade. Não reconheceram Jesus. O texto diz que era o romper da manhã. Então talvez naquele momento ainda não havia luz suficiente, havia pouca luz. Não reconheceram Jesus. Uma outra possibilidade. Ou talvez de trabalharem a noite inteira, estavam cansados. Eu não sei você, mas de uma coisa na minha vida eu tenho certeza: como que o cansaço sabota. Talvez eles estavam a noite inteira ali trabalhando e estavam cansados. Cansado e com a mente cheia. Então, isso dificultaram a percepção de reconhecer que Jesus estava ali. Então isso cabe a nós uma reflexão. Será que o meu nível de percepção sobre Jesus diminuiu? O que está te impedindo, o que está me impedindo de perceber Jesus? Jesus estava ali. Será que eu estou tão ocupado com a rede, com o trabalho, com a preocupação, o cansaço, e não estou percebendo Jesus? E então, no versículo 5 agora: e eu amo
esses momentos quando Jesus, ele invade a cena e ele libera uma voz. Versículo 5 vai dizer que Jesus lhes perguntou: filhos, tende aí alguma coisa para comer? Jesus usa aqui com eles o termo filhos. Eles estavam distantes, 100 metros da praia. Jesus ali naquele ambiente, o texto diz que eles não perceberam. E Jesus então, ele grita aos seus discípulos: filhos, filhos, tem alguma coisa de comer aí? É quando Jesus, ele está no ambiente, ele está próximo de mim, de você, mas não estamos percebendo, porque estamos cansados, estamos frustrados com a rede vazia, ou estamos distantes, o nosso olhar, não estamos conseguindo mais identificar Ele, mas Ele está no ambiente. Jesus estava na praia, e Jesus diante dele, olha para aqueles discípulos, filhos que Ele amava, e grita: filhos. Talvez você esteja precisando ouvir isso hoje. Talvez você está com a rede vazia, e o Senhor Jesus está aqui diante de você dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos, e Ele usa filhos. O amor do nosso Senhor Jesus é extravagante. Ele poderia dizer qualquer outra coisa: ei, pessoal, mas Ele fala: filho. Talvez você se sinta que está distante do Senhor Jesus, mas Ele está olhando para você, está te chamando de filho, está te chamando de filha. Então no verso 6, Jesus vai orientar os seus discípulos. Verso 6 diz assim: então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Porque eles responderam: não temos nada. Então Jesus disse a eles: lançai a rede do lado direito do barco. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiram recolher a rede, por causa da abundância de peixes. Essa orientação me soa familiar. Parece que alguma vez na história de Jesus com seus discípulos, isso já aconteceu. Quando Jesus está numa praia, olha para os seus discípulos, eles também passaram a noite inteira tentando pescar alguma coisa, nada alcançaram, não tiveram êxito. E Jesus dá uma orientação a eles. Vamos ler essa passagem juntos, lá em Lucas 5. Lucas capítulo 5, no versículo 5. Diz assim a palavra: ao que replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Vou voltar um pouquinho. Versículo 1. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que havendo
desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então, entrou num dos barcos que pertencia a Simão e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viesse ajudá-los. E chegando e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, quem eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. O mesmo cenário, o mesmo ambiente. Novamente, mais uma vez Jesus ordena: lançai a rede do lado direito. Parece que Jesus naquele momento, além de ter falado filhos, até então eles não haviam percebido, nem quando Jesus falou filhos. Só que quando Jesus dá essa orientação, é como se ele fizesse ali um ponto de contato com eles. É como se agora eles vão perceber. E é o que acontece. No versículo 7, lá no capítulo 21 de João, vai dizer assim: diante disso, o discípulo a quem Jesus amava, então aqui diante disso, João disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Jesus dá essa orientação, João percebe e informa a Pedro: ei, Pedro, você percebeu o que esse cara fez? É Jesus. Esse é o momento do despertamento de João. Agora é interessante que haviam 7 pessoas ali. João, percebendo isso, ele vai falar com quem? Vai falar com Pedro. Por que ele foi falar com Pedro? Eu imagino, isso não está aqui na palavra, que Pedro era o cara que mais estava desesperado ali para ter esse encontro novamente com Jesus. Porque lembra do passado? Algo não tinha ficado bem resolvido. Lembra do último olhar? Quando Jesus olha para ele na terceira negação? Então João vira para Pedro e fala: é o Senhor. É o Senhor. E aí, diz aqui o versículo 7, que assim que Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Pedro desesperado, nem chamou a turma, vamos remar junto. Não, ele se atirou para encontrar com seu mestre. E aí depois no verso 8, os discípulos então, eles vieram do pequeno barco, arrastando as redes. E aí chega o versículo 9, que diz: então assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira
peixe sobre brasas e um pouco de pão. Eu fico imaginando Pedro chegando naquele ambiente e pensando: Jesus vai me descascar, Ele vai me cobrar, Ele vai me confrontar. Os discípulos chegando ali, depois de não conseguir perceber que Jesus estava ali. Mas quando Ele chega, o que acontece? Tinha uma mesa pronta. Já tinha peixe sobre brasas. Já tinha pão. Jesus sempre tem uma mesa pronta para nós. E isso é forte, porque isso revela o coração do nosso Senhor. Ele é aquele que acolhe. Ele é aquele que supre. Ele é aquele que ensina. Ele é o pastor que cuida. Já vi uma fogueira acesa ali. Não sei para você, mas quando eu li esse texto, o Espírito Santo me falou: a fogueira era para aquecer o coração dos discípulos que já estavam frios. Já havia peixe e pão. Hoje o Senhor te convida a estar próximo dEle e ter o seu coração aquecido por Ele novamente. Hoje é dia de restauração. O que eles tentaram a noite inteira? Pegar peixe. O que já estava pronto? Peixe. Sabe o que eu aprendo? Que em Jesus a provisão, ela não começa na rede. Ela já está preparada na presença dEle. Já está pronto na presença de Jesus. Então Jesus os convida a comer. E ainda nem chegamos no texto principal do texto, que é a conversa que Jesus tem com Pedro. Então eles têm ali primeiro o seu desjejum. E aí sim, no versículo 15, vai dizer assim: assim, após tomar o desjejum, Jesus, ele se direciona para Pedro e diz a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Só que Jesus pergunta mais uma vez. Outra vez lhe perguntou Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. E mais uma vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus negou, mas 3 vezes Jesus permitiu que Pedro não carregasse essa culpa sobre a vida dele. Porque aquele encontro necessário do capítulo 21, que entrou depois para alguns comentaristas, era um encontro de restauração na vida de Pedro. Talvez hoje esse encontro necessário também seja para alguém que está aqui nessa noite. O que é fantástico sobre esse encontro e por que ele foi marcante, como eu disse, era a terceira vez, está registrado na palavra, que Jesus havia se encontrado com seus discípulos. Até ele já havia se encontrado com Pedro, mas aqui foi diferente. E por que foi diferente? Porque Jesus encontra os seus discípulos onde? Na praia. Fazendo o quê? Pescando. O mesmo lugar onde Jesus encontrou Pedro, também pescando, o mesmo ambiente, e transformou Pedro ali num pescador de almas, onde Jesus deu uma identidade e um propósito para Pedro, no mesmo ambiente. Jesus poderia ter escolhido qualquer outro lugar, qualquer outra rua, no templo, em qualquer outro ambiente, mas Jesus escolheu restaurar a vida de um homem no lugar onde tudo começou. Hoje o Senhor está nos fazendo a voltar nesse lugar da primeira essência, do primeiro amor, lugar onde tudo começou. Um chamado de restauração. É o mesmo cenário, mas é um novo começo. Talvez você esteja pensando hoje: eu recebi um chamado, o Senhor me deu um dom, mas sinceramente eu me vejo ainda fazendo as coisas fora daquilo que Deus me direcionou a fazer. Quantas vezes eu e você, nós dizemos ao nosso Senhor não, não somente com palavras, mas com atitudes, omissão, escolhas, prioridades. E Jesus encontra ele no mesmo ambiente, no barco, na rotina, nas redes. É exatamente neste lugar do primeiro amor que o Senhor vai te encontrar, para te lembrar daquele fogo que um dia queimou no seu coração, dos olhos que brilhavam ao ver Jesus, da voz doce dele. Quando Pedro encontrou Jesus diante daquela pesca milagrosa, ele se lançou aos pés de Jesus, não se sentia digno. E Jesus olha para ele e dá um novo propósito para a vida dele. É neste ambiente que o Senhor nos restaura. É como se Ele estivesse dizendo para nós: o que eu comecei em você, eu não abandonei,
Porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. A história não terminou lá em Lucas no último olhar. E se não fosse o capítulo 21 de João, e se não fosse esse encontro de Jesus com Pedro, teríamos dificuldade até de entender um homem extravagante no livro de Atos. Os 12 primeiros capítulos de Atos, nós vemos como que esse homem se posicionou. Mas entre o último olhar e aquele homem cheio de ousadia de Atos, necessitava de um encontro, necessitava de uma restauração. E foi naquele ambiente que Jesus restaura a vida de Pedro. Jesus, ele não encontra Pedro no lugar da negação, ele encontra Pedro no lugar do chamado. E é nesse lugar que ele está nos encontrando nessa noite, no lugar do nosso chamado, no dia em que Jesus nos deu uma nova identidade. Aquele dia, diz a palavra do Senhor, que Pedro largou tudo e passou a segui-lo. Algo também que me chama a atenção nesse texto, além do ambiente ser o mesmo, é o nome que Jesus se refere a Pedro. Você vai perceber que aqui Jesus, ao questionar Pedro, vai dizer Simão, filho de João. Jesus não se refere aqui a ele como Pedro, mas ele fala Simão, filho de João, porque Jesus tinha dado esse nome a Pedro. Cefas, Pedro, Petros, que é fragmento de pedra. Quando Jesus diz, a partir desse momento será Petros, aqui Jesus, ele não está tratando com o apóstolo, ele está tratando com o homem, ele está tratando com João, filho de Simão, ele está tratando na identidade de Pedro. Porque antes do Senhor reafirmar o chamado na nossa vida, Ele quer cuidar da nossa identidade. Porque a missão toca o que fazemos, mas a identidade toca quem somos. E nesse momento eu gostaria de convidar cada um dessa igreja que exerce algum ministério aqui, pastor, líder, ministro de louvor, a se colocar de pé. Se coloque de pé. O Espírito Santo trouxe isso ao meu coração quando eu estava preparando esse sermão. Você que exerce alguma atividade, algum serviço aqui na igreja, saiba que identidade vem antes de função. Jesus foi restaurar a vida de Pedro e se refere a ele a Simão, filho de João. Porque Jesus estava querendo tocar na identidade dele. Talvez você tenha planejado tantas coisas para este ano, e isso é lícito, devemos fazer isso. No seu ministério, no seu serviço. Mas hoje, Jesus está tratando aqui não com um pastor, não com um ministro de louvor, não com um líder de célula. Ele está tratando aqui com o Filho. Porque Ele está tratando na nossa identidade. Você sabe qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Jesus não perguntou assim para ele: o que você fez, Pedro?
Por que que você me negou? Por que você voltou a pescar? Jesus perguntou isso para ele? Não. Jesus pergunta: Simão, tu me amas? Porque ministério sem amor vira peso. O Senhor não quer que você trabalhe mais com Ele. O Senhor quer que você o ame mais. E diante de todos os objetivos que você tenha colocado para esse ano, que o primeiro da sua lista seja: eu quero me tornar mais apaixonado por Jesus. A pergunta do Senhor Jesus para nós é: tu me amas? E depois ele acrescenta o propósito: que o nosso coração possa queimar de amor por Jesus. Amém? Pode se assentar. A pergunta, querido, é sobre amor, não é sobre desempenho. E essa pergunta é repetida 3 vezes, porque para cada negação, uma restauração. Então hoje Jesus ele está nos dando a chance de substituir uma negação do passado por uma declaração de amor. Tu me amas? Que haja restauração na nossa vida nesta noite. Amém?